Agora um outro grande parceiro, apoiador, parceiro de todas as nossas missões internacionais, desde a primeira, 2014, 16, 17, 18, 19, duas vezes. 2020. Flávio Camilo, apoiador desse evento, muito obrigado. E também vai falar, vamos falar agora de China, depois a gente pode voltar. Boa. A gente tem que falar de Canadá. Tá, é uma satisfação estar aqui de novo. Eu estive aqui há 5 anos atrás, eu tinha acabado de conhecer o Fernando Sembranelli, e naquela data a gente estava selecionando algumas startups aqui nesse evento. Uma delas era uma chamada Doutor Consulta, uma outra era Anestec, uma outra era iClinic. Então, se a gente voltar lá 5 anos, a Fabi estava aqui, né? Então, empresas que 4, 5 anos atrás eram pequenas ou eram promessas, e tudo começou aqui, nesse mesmo auditório. Então, há 5 anos atrás, eu era um fornecedor corporate aqui também apoiando a iniciativa. Eu ainda estava na pegada total corporate. Só contando um pouquinho da minha história aí, eu não tinha entendido que era para falar de história, mas assim, eu estou no mercado de computação desde os 10 anos de idade, com 12 anos eu estava dando aula de programação, com 14 eu entrei numa empresa de call center para desenvolver soluções para bancos, com 17 eu entrei no Hospital Albert Einstein, fiquei quase 10 anos lá, cuidando de inteligência artificial, quando ninguém nem falava disso. Saindo do Einstein, passei por algumas multinacionais aí, gerenciando gás, petróleo, umas coisas chatas e liderando os bancos. Tive uma chance de voltar para a saúde, tocando um projeto na ACD, onde que a gente conseguiu reestruturar toda a parte de TI na ACD. Depois disso, passei por alguns hospitais, aí, Oswaldo Cruz, Moinhos de Ventos, alguns hospitais referências. E, em 2014, eu consegui encontrar Jesus. O que significa isso? O Fernando Sembranelli lançou uma missão para o Vale, em 2014. Eu achava que estava fazendo coisas legais até em 2014. Então, estava totalmente ligado a um corporate, estava liderando a área de TI de uma empresa que a gente está em 9 estados, fatura... A gente processa para o Bradesco hoje uma média de 500 milhões por mês, então estava numa operação que era saúde, que era financeira, bem legal, mas assim, quando a gente foi para o Vale, realmente conversar com o pessoal em Stanford, e as startups que a gente visitou lá fez a gente ver que a gente não sabia nada. Então isso para mim foi uma grande virada. E para mim a maior virada de todas foi não conseguir fazer um pitch no Silicon Valley. Isso gerou até uma pequena confusão, porque teve um meetup lá onde que os empreendedores podiam fazer, e na minha chance, uma pessoa falou tanto lá que cortou minha vez. Mas assim, eu não estava preparado para aquilo. Eu era um corporate. Eu sabia fazer boring apresentações. Eu não sabia fazer aquelas apresentações que o pessoal estava fazendo. Então, para mim, aquilo foi muito legal. Assim, eles ficaram bravos, queriam brigar com a organização, mas para mim eu falei, cara, não é para mim ainda isso. Então, para mim, aquilo ali foi um day one de eu falar, preciso fazer um upgrade, porque eu achava que sabia muita coisa até aquele ponto e descobri que eu não sabia nada. A partir desse ponto, comecei a acompanhar o Fernando em várias missões, porque você não pode falar de inovação se você não está vendo inovação. Então, ter visto inovação no Einstein, onde que se pensa 5, 6, 7, 8 anos para frente, assim, muita gente quer fazer o que está fazendo no Einstein, não dá para fazer. Assim, eles estão pensando muito para frente, eles investem a longo prazo, eles não investem para amanhã, eles investem muito longo prazo. Então, apesar de ter visto muita coisa avançada, quando a gente vai para o Silicon Valley, a gente vê que as coisas acontecem numa outra velocidade lá. E aí eu participei das missões 2014, 2016, 2017, 2018, e aí o último ano para mim foi o ano mais intenso, que é o que eu coloco aqui. Eu dei quase 3 voltas no globo aí, porque eu consegui ir para o Vale, ir para Israel, ir para o Canadá e agora ir para a China. E assim, essa ida para a China, eu tinha achado Israel muito legal, eles estão muito à frente, tem muita inovação assim, disruptiva, saúde realmente é um core estratégico de governo, então lá o governo, são 3 linhas que eles dedicam muito dinheiro, se você quiser abrir um negócio, um é cyber, o segundo é healthcare, então healthcare é o número 2, e água e agricultura é o terceiro. Aí você vai falar, água e agricultura é o terceiro eixo, healthcare é o segundo, aí cyber o primeiro. É um lugar extremamente seguro, né? Eu nunca me senti tão seguro na vida
quanto em Israel, né, que passa na CNN, assim, lá em Tel Aviv é um oásis. E assim, healthcare é um negócio que está presente muito forte em várias startups. E aí agora, indo para a China, eu tive a mesma sensação que eu tive lá em 2014. Lembra? Eu tive uma carreira longa, corporate, descobri o Vale, vi inovações extremamente disruptivas, e na China, a China conseguiu quebrar tudo de novo. Assim, foi a mesma sensação zero. Porque assim, eles estão pensando realmente muito à frente. Então, quando a gente pensa em China, aquela província agrícola, aquilo não existe. As cidades que a gente visitou na China, que o governo elegeu para fazer um negócio acontecer, a gente visitou Hong Kong, que já tem história inglesa, mas Shanghai e Shenzhen é um negócio que não existe, assim, tanto do ponto de vista de infraestrutura básica, de prédios, de ruas, de comunicação, quanto do que as startups estão fazendo. Por exemplo, esse evento que a gente foi lá na Rise, não era um evento que tinha 10 startups, tinha mais de 400. Tinha startup pequena que estava lutando e reclamando, não, hoje a gente só está com 2 milhões de clientes, uma startup pequena. A gente está com 2 milhões de clientes, mas a gente quer chegar a 50 milhões de clientes. Quantas startups no Brasil têm 2 milhões de clientes? 50 milhões de clientes, esquece. Então, e as startups de médio e as grandes, tinha startup lançando satélite. Então, isso foi uma coisa bem interessante. Então, a gente olhar lá, o que é uma startup de growth na China? São startups que estão lançando satélite. Elas não estão falando de um produto que vai rodar para 1 milhão, 2 milhões de pessoas aí. Então, participar das missões é realmente uma coisa que muda o mindset. Eu sempre falo para o Fernando que a gente não é tia Augusta, né? Porque tem algumas outras missões que são tia Augusta. Não adianta te levar para um lugar e trazer os americanos até você, ou trazer as pessoas. Você tem que ser raiz, você tem que ir nas agendas, conversar com one-on-one com as pessoas. Depois que eu voltei da primeira missão, que eu comecei a me desligar do corporate, eu entrei numa startup. Fui acelerado pelo Inovabra. Foi a primeira startup de saúde que o Inovabra abraçou. Graças a esse processo, ganhei um processo em Nova York, então fui acelerado em Nova York. Mas, assim, startup não é feito só de prêmio, porque prêmio sem trazer dinheiro não significa nada, entendeu? Então, eu vejo hoje que muita gente ganha prêmios, mas os prêmios não vão pagar a sua folha de pagamento no próximo mês. Então, apesar de eu ter hoje também uma startup no Inovabra, ela ainda não é rentável. Então, não adianta eu falar que está em Inovabra, que a gente ganhou prêmio, que a gente foi em Nova York, falar com vários venture capitals, se a gente ainda não está azul, entendeu? Então, trabalhar para que você esteja azul é o fundamental aí. E hoje, o que eu vim falar aqui, como é que passa para... Aqui, ó. É o plano premium. Tá. Não, eu vim falar da Rocket porque, assim, várias coisas me incomodaram durante esse processo que eu estava me desligando de corporate para entrar em startups. Então, inicialmente, como corporate, deixei de trocar carro, alguma coisa assim, para investir. Então, eu investi em algumas iniciativas com empreendedores. Então, eu banquei algumas startups inicialmente lá atrás. Só que, assim, se você só colocar o dinheiro e não estar envolvido, o negócio não acontece, porque não tem uma terminativa. As pessoas acham que software é um negócio muito complexo. E, para mim, eu vou fazer 40 semana que vem, então, desde os 10... desde os 10... eu vou perder o CEDEX, não entrei na turma 1, não entro mais. Então, eu estou 30 anos fazer para mim. Tudo isso é natural, mas as pessoas acham que é complexo. Então, em 2018, eu resolvi falar, não, agora eu não boto mais dinheiro sozinho. Eu quero construir uma empresa que constrói jornadas com as pessoas. Hoje a empresa está na terceira versão. O que significa na terceira versão? Que a gente está evoluindo o modelo. Porque, inicialmente, a gente ajudou alguns empreendedores até levantar muito dinheiro e a gente viu que dinheiro, no momento errado, ele também não funciona. É isso aqui? É isso. Tá. Tá, então, ó, hoje, todo mundo pergunta, o que você está fazendo? Tá, estou tentando me desligar de um negócio que ficou muito grande. Que, infelizmente, como é muito grande, eu ainda tenho uma parte presa, assim, mas hoje, 70% do meu tempo está na Rocket. Porque qual é o meu principal foco aqui? Eu não sou uma fábrica, eu não quero ser uma fábrica, eu não quero competir com a Accenture. Aqui eu montei um negócio que vai servir para eu investir no futuro. O que significa investir no futuro? Hoje,
eu tenho mais demanda de projeto do que a gente quer fazer. Então, hoje a gente escolhe os projetos que a gente quer estar dentro, porque a gente escolhe bem quem são os empreendedores que a gente quer ajudar. Então, tem desde empreendedor que quer resolver um grande problema de oncologia. Como eu tive um problema oncológico na família, então eu sempre procurei um projeto de oncologia para investir. E hoje a gente está acelerando um projeto de oncologia. Segundo, a gente tem uma rede grande de pessoas que a gente conhece que tem dinheiro. Então, a gente, quando analisa um projeto, a gente conversa com toda a nossa rede e pergunta, ó, a gente tem esse projeto XPTO, o que vocês acham? Vocês investiriam? Se qualquer pessoa da nossa rede falar, isso é legal e a gente investiria, o empreendedor tem 2 votos. Na terceira, a gente tem vários, como eu trabalhei em vários hospitais e também tenho acesso a alguns hospitais e laboratórios e clínicas, a gente pré-valida a ideia antes de... Eu não assinei nenhum negócio aqui, não assinei nenhuma proposta, e eu valido. Vocês testariam esse negócio? Porque o grande negócio não é construir. O grande negócio é conseguir testar, fazer sua POC, conseguir fazer o negócio acontecer. E a maior parte dos produtos, se constrói o produto para depois descobrir se ele tem encaixe ou não. Então, aqui na Rocket, a gente faz uma pré-validação antes disso. E aí entra o item 4, que era o item que eu sempre me arrisquei, que era dar o dinheiro para as pessoas ou trazer gente junto comigo para colocar o dinheiro. Então, hoje a gente faz com que o empreendedor coloque um capital mínimo para começar a brincadeira, porque a gente não vai pegar um capital que o cara quebre financeiramente ou que ele perca a casa dele, mas é um capital para que ele não largue o negócio. Porque em 3 frentes que eu coloquei realmente dinheiro, foi muito fácil para os empreendedores falarem, não quero mais brincar de casinha. Então, fica com o prejuízo, entendeu? Então, o capital mínimo para a construção. E o quinto, que é a exceção da exceção, que é projetos especiais, a gente tem alguns fundos que são parceiros nossos, que querem entrar no momento zero. É uma coisa que eu não recomendo para os empreendedores, mas quando ele não tem o recurso para fazer, a gente está fazendo uma coisa oncológica que envolve IA, então não é um projeto barato, então é um projeto que realmente precisa de um capital intensivo aí, maior, que a gente está entrando junto com o fundo. O que a gente está acelerando hoje? A gente tem healthcare, a gente tem o real estate, nos Estados Unidos aí, muita fintech, então hoje a gente está rodando 3 fintechs, aí você fala, pô, mas você é um cara de healthcare. Eu estou rodando fintech porque healthcare, o ciclo é longo para você começar a receber, de você fazer um negócio acontecer. E fintech, todo mundo quer injetar dinheiro. Então, hoje, das fintechs que a gente está acelerando, uma delas já levantou 10 milhões de reais. Então, é um negócio incrível, porque as mais legais que eu tenho em healthcare não consegue tracionar nessa velocidade do que uma fintech. E para a gente somos engenheiros, então é uma empresa totalmente de engenheiros. Não tem ninguém na nossa folha de pagamento que não tenha um currículo de computação, ou que não tenha engenharia, ou que não tenha matemática. Aqui é só para falar o que a gente faz. Aquela palavra está errada, a gente não constrói mais MVP, a gente constrói produto mesmo. A gente não ajuda as pessoas só em construção, a gente faz mentoria, então, time, produto, metodologia, porque a gente já foi acelerado em outros processos aí. Então, a gente usa metodologias que passaram para a gente estruturar nessas startups que estão entrando com a gente, que as pessoas não teriam acesso. Análise de arquitetura e segurança, como eu já fui uma startup do Bradesco, então hoje eu consigo falar que eu consigo garantir que uma startup vai ser segura se ela fizer com a gente. A gente faz o pitch, ajusta o pitch, porque todo mundo que vem falar com a gente ou é médico, ou é cirurgião, ou é empresário que ainda está no discurso do boring pitch, que é o pitch corporativo, que não funciona no dia a dia, e a gente dá um ajuste no pitch para que ele tenha um pitch de mercado para falar. E tem muita gente que me liga, sei lá, semanalmente falando, você tem alguma coisa legal para investir? Então, a gente tem muito acesso a family office e aceleradoras aí. O que é legal, 3 startups que a gente está acelerando, uma delas está na Inovativa Brasil, a outra está em análise com o pessoal da ACE, que é muito difícil de você sentar com essas pessoas. Então, a gente conseguiu colocar que algumas startups sentassem com grandes fundos para ter conversas aí, até com o pessoal de eBricks e outros fundos aí. E suporte à infraestrutura, quando as startups ainda não têm um time definido, ainda não levantaram um round, a gente apoia até eles terem dinheiro aí para suportando a infraestrutura para que as coisas mantenham no ar.
Aqui é só um processo. Isso aqui já foi ajustado várias vezes. Antigamente a gente era bem agressivo e falava que em 12 semanas dá para fazer. Não, a gente aumentou para 18, mas em 18 semanas do zero até construir qualquer tipo de coisa que envolva um monte de buzzwords de mercado, a gente consegue construir aí, falando de IA, machine learning e outras siglas aí, a gente consegue fazer de verdade, porque a gente tem experiência de mercado com isso. Aqui é um dos produtos, o empreendedor hoje está lá na Califórnia, do teletrauma, que está sendo acelerado pelo Sebrae também. Aqui é o BioK, então a gente ajuda projetos de impacto. Um teletrauma a gente ajuda a salvar a gente. O empreendedor rodou isso em 400 vidas no Santa Marcelina, salvou 3 pessoas de terem morte. Então 3 pessoas que iam ter morte por diagnóstico errado no pré-atendimento, eles foram salvos. O projeto do BioK aqui é salvar pessoas que realmente queiram deixar drogas. A gente trata desde álcool a crack, então é um negócio extremo. E aqui é a gente tem um monte de gente. E a gente pode voltar ao slide? Você me deu uma placa de fim? É a outra flechinha. Outra flechinha. Você está apontando o laser, flechinha antes. Tá. Esse? Esse. Aqui é a metodologia ágil, então a gente não usa... Apesar de eu ter liderado grandes fábricas de softwares com qualidade internacional, isso não funciona para startup. Então, hoje, de falar, vamos documentar toda a vida. Startup é ágil, tem que fazer rápido, quebrar rápido e pivotar rápido. Mas as grandes... grandes fábricas têm uma metodologia complexa que, para projetos aeronáuticos, funciona. Para o projeto de startup, não, entendeu? Então, tudo que a gente construiu foi nesse tempo. Então, até uma telemedicina aqui, ó, o sistema de telemedicina, one-on-one, não tem legislação ainda funcionando, o Einstein fez, mas a gente construiu, 18 semanas. Aqui algumas das missões que a gente participou, né? É o Dr. Adiel Fares, ele é um rebelde nas missões. E praticamente é isso. Então, muita gente que não sabia o que eu estava fazendo, assim, eu estou me desligando completamente, a minha ideia é estar 100% focado na Rocket, porque eu quero achar uma empresa que vale a pena a gente estar junto com ela lá na frente.